Boa noite a todos. Hoje, dia 29 de maio de 2017, daremos início à 17ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Sandra Kennedy Viana. Presente. Cristiano José Martins de Oliveira. Presente. Luiz Marcelo Comeron. Presente. Célio Pereira. Presente. Vander Lopes Pedroso. Presente. Roberto Stuck Duarte. Presente. Fábio Cardoso Júnior. Presente. Inês Sati Okuyama Kavamoto. Ausente. Heitor Pereira Sansão. Presente. Gilvan Mendonça de Souza. Presente. Rafael de Freitas Gomes. Presente. Gerson Teixeira Silvério. Presente. Everton de Oliveira Adorno. Havendo número regimental, declaro aberto a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente do Executivo. Ofícios números 131, 205, 206, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 221 e 222 de 2017 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando resposta às proposituras dos senhores vereadores. Os ofícios ora lido à disposição dos senhores vereadores na Secretaria Legislativa desta Casa. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente dos senhores vereadores. Moção 36/2017, vereador Fábio Cardoso Júnior, moção de aplauso à Igreja Bola de Neve Registro por ocasião do seu 10º aniversário. A moção ora lida encaminho para a ordem do dia. Requerimentos. Requerimento 49/2017, vereador Roberto Stuck Duarte, requer ao Consaúde o envio das informações acerca das viaturas e veículos. Requerimento 50/2017, vereador Fábio Cardoso Júnior, requer informações acerca da gestão de entidade Associação Renascer. Requerimento suficiente conforme o requerido. Inês Sati Okuyama Kavamoto, presente. Indicações. Indicação 553/2017, vereador Everton de Oliveira Adorno, extensão da iluminação pública na Avenida Ulisses Guimarães, do número 951 à Marginal Castelo Branco. Indicação 554/2017, ainda do mesmo vereador, implantar uma calçada na Avenida Ulisses Guimarães, próximo à DPM, até a Marginal Castelo Branco. Indicação 555/2017, vereador Luiz Marcelo Comeron, remoção dos veículos abandonados em vias públicas. Indicação 556/2017, ainda do mesmo vereador, recapeamento da rua Alcides Passo Carneiro, localizado no Jardim Paulista. Indicação 557/2017, ainda do mesmo vereador, pintura no asfalto demarcando as garagens na rua Alcides Passo Carneiro, Jardim Paulista. Indicação 558/2017, vereador Fábio Cardoso Júnior, construção de calçada na rua Isami Ogawa, no bairro São Mateus. Indicação 559/2017, ainda do mesmo vereador, recapeamento asfáltico da Rua das Garças, no bairro Jardim Ratorium. Indicação 560/2017, vereador Fábio Cardoso Júnior, envio pelo senhor prefeito municipal de projeto de lei denominado como Praça Professora Sara de Oliveira Batista, o espaço público localizado no Jardim Planalto, próximo à Biblioteca Municipal. Indicação 561/2017, ainda do mesmo vereador, envio pelo senhor prefeito municipal do projeto de lei que altera artigos da Lei Municipal 66/1989 sobre a gratuidade no transporte público aos maiores de 60 anos. Indicação 562/2017, vereador Heitor Pereira Sansão, patrulhamento na Rua 9, no Jardim Paulistano. Indicação 563/2017, vereadora Sandra Kennedy Viana, serviço de melhorias na Rua Ana Ribeiro Ramos, no bairro Arapongal. Indicação 564/2017, vereador Gerson Teixeira Silvério, pintura de faixa amarela na Rua Jerônimo Monteiro Lopes, no prédio ao lado do cartório de notas. Indicação 565/2017, ainda do mesmo vereador, tornar mão única a Rua Vanderlei Alves Tafner,
localizada ao lado do fórum. Indicação 567/2017, vereador Gerson Teixeira Silvério, recapeamento asfáltico da rua Benedito Lara, no centro da cidade. As indicações ora lida e oficie-se conforme solicitado. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversos. Ofício número 034/2017, do Consaúde em resposta ao requerimento número 045/2017, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Fábio Cardoso Júnior. Ofício número 035, 036, 037 e 038/2017, do Consaúde em resposta aos ofícios número 01, 02, 03 e 04/2017, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Gerson Teixeira Silvério. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da pauta a ser deliberada na ordem do dia. Projeto de lei número 011/2017, que estabelece no calendário municipal o dia 15 de junho como dia de conscientização e combate à violência contra o idoso, de autoria do vereador Cristiano José Martins de Oliveira. Comparecer em redação final. Projeto de lei número 09/2017, que acrescenta o parágrafo único ao artigo 1º da Lei Municipal número 1346/2013, que dispõe sobre a proibição do uso de telefone celular e similar eletrônico portátil nas salas de aula de rede pública municipal e particular de ensino. De autoria do vereador Fábio Cardoso Júnior. Com parecer favorável à aprovação com emendas das comissões de Justiça e Redação, Tributação, Finanças, Orçamento e Contabilidade, Obras, Serviços e Bens Municipais e Parcelamento do Solo, Ordem Social, Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Os projetos de lei número 011 e 09 encaminho para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores inscritos a falar no pequeno expediente. Quem é o primeiro aí? Fábio. Pode chamar. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Fábio Cardoso Júnior. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora, nobres pares, público presente e a todos aqueles que nos acompanham via YouTube. Acho que no tempo oportuno a gente vai falar aí sobre o projeto que está na ordem do dia. Então, vou colocar aqui hoje pela ordem. Também acho que teria um tempo para defender aí a moção, né, senhor presidente? Quando for lida na ordem do dia, a gente vai ter o tempo de falar, então deixa também. Queria deixar alguns esclarecimentos aqui, senhor presidente. Na última sessão, a gente levantou aí uma informação sobre uma denúncia recebida a respeito da Associação Renascer. Eu quero deixar só um breve esclarecimento, primeiro, que em momento algum eu disse aqui a palavra desvio, né? Em momento algum, o que eu coloquei, esse vereador coloca aqui, é a questão do recebimento de uma denúncia, de uma informação, de uma queixa, de uma reivindicação, seja lá que nome for, e a nossa obrigação, enquanto Poder Legislativo, das vertentes que nos coloca aqui é esse poder de fiscalização, principalmente em entidades que recebem dinheiro público, né? E a motivação foi o esclarecimento dos fatos. Estive lá na Associação Renascer, apesar do requerimento ter sido lido conforme o trâmite regimental, a gente se adiantou e antecipou algumas coisas. Estive na entidade, como já havia estado outras vezes lá também, e solicitei, mediante ofício, as mesmas informações que foram pedidas pelo requerimento ora lido aí. Também fizemos ofícios e protocolamos na Prefeitura Municipal, os quais ainda estamos aguardando. Hoje, por volta das 4h30 da tarde, recebi em mãos aqui, quero deixar registrado, que recebi em mãos a resposta
do ofício feito, só que recebi agora no final da tarde, ainda estávamos estudando a pauta da sessão e as coisas de hoje, outras reuniões com munícipes também, e ainda não tivemos tempo de ler as respostas aqui, para que a gente venha tomar um posicionamento quanto aos esclarecimentos. O que é fato que hoje também já temos a informação de demissões, hoje de funcionários, e as quais eu também espero que a gente consiga esclarecer. O nosso intuito aqui, enquanto vereador, é esclarecer todas as situações. A gente não está aqui fazendo o papel inicial de acusador, de juiz, então a gente quer esclarecimentos. Esse é o nosso papel aqui, enquanto vereador. Então, eu compartilho com os nobres que quiserem apreciar aqui, junto comigo, fazer uso dessa nossa função de fiscalização, as respostas da, então, diretoria que me foi apresentada naquele momento de reunião, na sexta-feira. Estão aqui as respostas dadas pelo atual presidente. Em contrapartida, também essa informação de que já houve demissão dentro do quadro funcional, para a gente também estar esclarecendo e deixando as claras aqui, né? Haja visto a insatisfação dos mesmos. Então, deixar aí registrado, primeiro, esse esclarecimento sobre a fala, né? E quando a gente, no final da fala, falou sobre as questões de corrupção e tudo, englobava um contexto geral do que a gente vinha discutindo naquela sessão, e não especialmente numa acusação pontual. Queria deixar claro isso aí. Também queria deixar, talvez, o que foi falado aqui na outra sessão, sobre resposta aos requerimentos. Depois de uma certa morosidade, conseguimos receber aí também algumas das respostas do Consaúde. Também ainda iremos processá-las aí, poder digerir para poder ter o posicionamento certo. Mas ainda estamos aí, né, vereador Roberto, com essa questão das ambulâncias, as unidades de suporte avançado, que segundo a fala aqui do próprio dirigente da diretoria regional, hoje o Estado, ele financia, é esse o termo talvez, financia, ou ele paga 2 ambulâncias para fazer o transporte interhospitalar. Então, o vereador Roberto vai protocolar aí o requerimento, a gente vai tentar assinar junto, para que a gente também saiba informações de como está a situação dessas ambulâncias, para a gente saber. A respeito dos servidores municipais, estivemos também, junto com os vereadores Gerson Teixeira, Tom, Cristiano Martins e Sandra, numa reunião com o presidente do sindicato, Otávio, tentando saber um pouquinho mais sobre essa situação dos servidores municipais e tentando buscar juntos uma proposta de, se não solução, de pelo menos amenizar esse transtorno do funcionalismo público. Hoje, infelizmente, foi inevitável, houve, não sei se com a força esperada, mas houve a paralisação de greve. Mas também, em contrapartida, a gente já tem aqui o que pode talvez ser considerado uma vitória do movimento, que é o decreto do prefeito, decreto 2387, oficializando a questão da complementação, o abono complementar dos servidores, né, o texto fala aqui, no artigo 1º, fica concedido aos servidores públicos da administração direta e autárquica do município, cujo vencimento base seja inferior ao salário mínimo federal, o abono complementar até o limite do valor desse salário vigente. Isso aqui já é oficializando aquilo que já estava sendo feito, o pagamento desse abono, mas para que não ficasse nenhuma dúvida legal, o prefeito fez o decreto. Tem um assunto também aqui, senhor presidente, muito importante, que gostaria de abordar nesse primeiro tempo aqui, que é a questão do transporte escolar no nosso município. Hoje estávamos aqui numa reunião com alguns munícipes e pude
participaram os vereadores aí, vereador Rafa Freitas, vereador Wander, vereador Tom, a respeito da situação do transporte escolar. Hoje recebemos uma informação também que só nos últimos 10 dias o ônibus escolar do Saltinho, Ribeirão Branco, das Palmeiras lá, ele quebrou 3 vezes. Só nos últimos 10 dias, procuramos saber, solicitamos que fosse feito a diligência lá para apurar a informação. O funcionário da empresa da aviação, ele tratou como normal a situação da quebra dos ônibus escolares. Então, assim, uma situação bem complicada, né? Crianças da zona rural indo embora a pé, ser considerado pela aviação um tanto quanto normal. Eu ainda compartilhava com o vereador Rafa, que ele disse que tinha também algumas informações de que o episódio semelhante tem acontecido em outros bairros na zona rural. Então, aí, mas, apesar dos esforços do funcionário da Secretaria de Educação para nos esclarecer, eu acho que a gente precisa também, mais uma pauta daquelas para a gente colocar aqui, para os esclarecimentos, para o responsável da aviação, senhor presidente. E aí eu me dirijo à mesa para que consiga proceder, sei lá, com uma convocação, uma solicitação, um convite, para que a aviação Vale do Ribeira venha aqui nos dar alguns esclarecimentos, principalmente no que tange a questão do transporte escolar. A gente já está passando pela situação do transporte urbano, né, que está aí no aguardo da licitação, que uma morosidade, questões legais, questões que a gente já levantou aqui também nessa casa, sobre impedimentos legais, sobre questão de Tribunal de Contas, mas o transporte escolar é uma outra licitação, é uma outra situação, que coincidentemente é a mesma empresa, mas precisamos de alguns esclarecimentos aqui. Acho que, nesse primeiro momento, era o que tinha para falar. E a questão aí, que vai para a questão de ordem do projeto do uso do celular nas salas de aulas, que a gente já explanou também nas reuniões de comissão, os nobres vereadores. Esse nada mais é que um projeto que já existia, um projeto de lei já sancionado, porém, daqueles projetos de gaveta, que a gente precisa, né, conseguir botar na prática. Eu hoje, servidor público da educação também, vejo que ainda há uma grande dificuldade de conseguir manter os alunos focados na sala de aula com essas questões tecnológicas aí a livre uso. Por enquanto é o que eu tenho aqui, senhor presidente. Obrigado e boa noite e ótimo trabalho para nós. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda à chamada do próximo vereador inscrito. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Com a palavra, excelentíssima senhora vereadora Sandra Kennedy Viana. Boa noite, mesa diretora, senhor presidente, nobres pares. Embora meu local aqui na Câmara seja do lado do vereador Fábio, obviamente não conversamos antes, mas pensei hoje no meu pronunciamento de tratar exatamente dos temas tratados anteriormente pelo vereador, mas vou fazê-lo considerando que se isso acontece, porque realmente os problemas são os mais emergentes. Queria talvez começar pela questão do transporte coletivo, ou do transporte de alunos, porque a situação é a mesma. Ela não se trata, obviamente, que é também uma iniciativa convocar a empresa, e é nosso dever fiscalizar os contratos vigentes. No entanto, o que se arrasta, seja no transporte coletivo, seja de transporte de alunos, são licitações não finalizadas. Mesmo o transporte de alunos, nós estamos no segundo emergencial.
O segundo contrato emergencial é que não se é capaz de fazer uma licitação com as regras adequadas e com qualidade adequada para os funcionários. O vereador Gerson já trabalhou perto desse tema, dos funcionários, desculpa, dos estudantes. Se foi trazido de bairros, ontem, sexta-feira ou quinta, foi a Vila Nova, os alunos do Fábio Barreto ficaram sem aula, semana passada foi de outros bairros, enfim. E eu creio, e quero aqui fazer o meu pronunciamento dirigindo-me à gestão municipal, à prefeitura. Conheço a equipe, parte dela trabalhou comigo, sei da competência, não se trata de discutir o secretário A, B ou C. Sei da competência do Marcos e falo publicamente, Marcos Koyama. Mas trata-se de uma administração que tem que trazer para a centralidade essa questão do transporte, não é brincadeira. É vida de funcionário dentro do ônibus, é vida do estudante dentro do ônibus, é vida do usuário dentro do ônibus, que é um dia o ônibus tombado, outro dia o ônibus quebrado, outro dia o ônibus queimado, outro dia o ônibus que quebra, que fura pneus na BR-116. É risco que nós estamos falando, e é uma questão de não conseguir fazer edital. Da educação não é possível que tenha alguma dificuldade em lançar o edital de licitação, porque não há nenhuma diferença, é um edital de licitação comum. Mas estamos no segundo emergencial. E quando eu falo disso, eu não sei se alguém não tem proximidade, só para esclarecer até para quem possa estar nos ouvindo, o que significa estar no contrato emergencial? Significa que a empresa, acho até natural, fica limitada, ela não quer fazer investimentos, porque ela não sabe se vai ganhar a licitação definitiva, e, portanto, se ela vai comprar novos ônibus. Então, o contrato emergencial significa que é um contrato, entre parênteses, provisório. E é nessa condição que eu acho que a gente tem que se dirigir ao Poder Executivo, ao senhor prefeito, que contrate consultoria, que chame, faça força-tarefa, concentre a sua equipe, os advogados, enfim. Não é possível que haja tanta dificuldade também na contratação do transporte coletivo, que a situação é a mesma, insustentável. Insustentável. Nós nunca chegamos no município de Registro, tenho certeza ao falar isso, numa situação tão caótica com o transporte coletivo. Então, eu digo que, se a casa quiser, e assim o faça, de chamar a empresa, mas há de se buscar agilidade, rapidez, competência, e é possível que isso seja feito para dar fim a esses dois processos de licitação. Ao processo de licitação do transporte coletivo, que já foi suspenso por 2 vezes pelo tribunal, e ao processo de licitação do transporte escolar. Queria também aqui tratar da Associação Renascer. Não estive na diretoria, parabenizo o vereador que já começou a conversar sobre isso, o presidente se pronunciou na reunião passada, temos aqui técnicos, assistente social Gabi Vação, que está aqui presente, a educadora Marta, também presente. São pessoas que foram simplesmente demitidas hoje à tarde. Igualmente, Silvia, assistente social. E a questão que se coloca, já foi anteriormente também esclarecido, é uma entidade civil, obviamente, mas que, ao receber recursos públicos, nós temos que exercer a nossa função de fiscalização. Mas, mais do que fiscalizar o contrato, nós temos que buscar, e esse diálogo eu quero fazer amanhã com a Prefeitura de Registro, com a Secretaria Municipal, quem puder me ajudar de assistência, qual tem sido o papel da Prefeitura em fiscalizar e ordenar esse contrato, ou esse convênio, melhor dizendo. Porque no convênio tem um regramento. Não se pode acabar com a equipe técnica de um dia para o outro, amanhã tem 56 crianças para atender. 56 crianças liberdade assistida. 56 crianças que precisam daquela equipe. Não pode acontecer dessa forma. Não pode acontecer aparelhamento, seja ele político, seja ele partidário. Político pode, partidário não. Seja ele de uma igreja, seja ele do clube de amigos, seja ele de parentes, seja... O princípio da administração pública é o princípio da transparência e da publicidade dos atos. Não posso contratar os meus amigos ou meus parentes. E aqui eu trago, na mesma linha do vereador que me antecedeu, quero estabelecer o diálogo. É uma entidade para a qual eu nutro o maior respeito, tem feito um trabalho muito importante no nosso município. Mas há de se buscar informações e, principalmente, o papel da Prefeitura na fiscalização e no apoio dessa entidade. Quero me solidarizar às colegas exoneradas dessa forma, sem nenhuma preparação, porque você tem um trabalho, você está acompanhando crianças, você está com um projeto social, você tem que, no mínimo, ter uma transição e, mais do que isso, saber por que foi demitida, por que foi exonerada. Né? A colega assistente social Silvia,
15 dias atrás, e hoje toda a equipe. Só ficou a coordenadora. E essa coordenadora não é possível, a gente sabe, fazer o trabalho, e meu pronunciamento aqui é também no sentido de buscar que a prefeitura cumpra o seu papel de fiscalização e me colocar à disposição da entidade. Quero aqui já publicamente dizer, de apoiar no que for possível, mas solidarizando com essa situação de uma entidade estratégica no acompanhamento das crianças e adolescentes. Estava conosco aqui, não sei se ainda está, o presidente do Sindicato dos Funcionários, dos Servidores Municipais. Me parece que próximo de 100 servidores, paralisou hoje. Há uma expectativa de crescimento amanhã, isso não se sabe. E não se sabe porque eu moro aqui em Regis quase 30 anos. Eu não tenho conhecimento de uma ação tão truculenta e desrespeitosa no sentido de cercear o direito de greve como eu estou vivendo agora. Assustador, é tempo meio sombrio, assim. Eu tenho 30 anos, eu digo aqui minha cidade. Gente, o Poder Judiciário pode questionar se a greve é legal ou ilegal. Jamais pode o Poder Executivo ir lá e tirar as faixas da greve, tirar o material da greve, interferir no processo de organização dos trabalhadores. Não cabe, não pode, e é irregular, e é imoral, e é... Não sei que palavra mais eu posso dizer, talvez indecente, porque é assustador. O direito de greve é um direito previsto na Constituição. E quem pode julgar legalidade ou ilegalidade, suspender ou não, é o Poder Judiciário. Não pode os cargos comissionados mandados pelo senhor prefeito chegar em cada posto de saúde, em cada CRAS, em cada lugar e tirar o material de greve, a organização dos trabalhadores. Isso é uma coisa inadmissível. Nós conversamos, é verdade, uma reunião na semana passada com o presidente do sindicato, e eu disse o que eu disse aqui anteriormente, que o ato de governar é um ato de estabelecer prioridades. Dinheiro não vai ter sobrando, portanto, cabe ao Executivo estabelecer aonde pode cortar, como pode cortar para conceder o aumento. Senhores, eu digo isto porque não é possível aceitar. Veja, o que nós lemos nas redes sociais, no site da Prefeitura, enquanto pronunciamento do senhor prefeito, justificativa da crise nacional. Ora, a crise é só em Registro? Não é em Pariquera que deu aumento? Não é em Miracatu? Não é em Toledo? Não é em Cananéia? Não é em Iguape? Não é em Ilha Comprida? Todos os lugares conseguiu dar um aumento, seja de 3%. Porque aumento não, nós estamos falando de reposição salarial. Essa é a primeira questão que eu quero colocar, lembrar, né? E uma reposição salarial que é prevista também na Constituição. Eu nem encontro mais argumentos, já debatemos exaustivamente nessa casa. É direito, é previsto na Constituição, é um ato de estabelecer prioridades. Vamos lembrar, eu disse na semana passada que nós tivemos aumento dos cargos comissionados, e tivemos. Pegar todas as leis que excluiu e que incluiu, tivemos um aumento no número de cargos comissionados. Tivemos, inclusive, pasmem, para aquele que diz que quer ética na política e seriedade, o servidor comissionado que foi afastado durante as eleições por acusação de mau uso do recurso público, convocando o funcionário por e-mail para as reuniões de campanha, foi recontratado há um mês atrás. Foi denunciado durante o período eleitoral para evitar o desgaste político. O senhor ex-prefeito da anterior gestão demitiu e agora está novamente recontratado. Então, afinal, era só para dar um disfarce no período eleitoral, para não ter prejuízos eleitorais? A gente tem que ter decisão de enxugamento. Lá em Pedro Toledo, o que disse os advogados ao seu prefeito? É constitucional, tem que garantir a reposição. Mas eu não tenho dinheiro, dizia o prefeito com os procuradores. O senhor tem que cortar encargo de comissão, como prevê a lei. Corta contratos, como pode ser feito. Quero aqui, com essas palavras, só mais uma vez me solidarizar aos servidores. Entendo plenamente o que disse o senhor prefeito. Dinheiro sobrando não tem. Agora, senhores, tem decisões políticas de como eu quero governar e o que eu quero priorizar na aplicação do recurso público, e é impossível que uma das prioridades não possa ser a valorização do servidor, que não possa ser o cumprimento da legislação, né? E eu, aqui nessa tribuna, quero só deixar minha solidariedade aos servidores, dizer que, mais do que solidariedade, a justiça da sua reivindicação, também dizer que não é mais possível, sempre a desculpa ou a responsabilidade ser do outro. É a crise nacional, é a ex-prefeita, é o outro, nunca é essa administração.
E eu li pelos sites de que a justificativa para não cumprimento do orçamento previsto de 9% era a crise. E eu repito, é possível fazer como as outras prefeituras o fizeram. Quero finalizar aqui, eu não gosto, tento sempre pautar temas novos e a gente ir para frente, há muito o que fazer no nosso trabalho aqui. Mas nós concluímos a última sessão da Câmara com uma situação bastante desagradável, ao meu ver, onde eu fui acusada aqui de faltar com a verdade, e quem me acusava dizia que era em nome da verdade que estaria trazendo os esclarecimentos. Só por isso eu tenho que voltar ao tema, quando eu dizia que na Prefeitura de Registro há servidores com salários inferiores ao salário mínimo. Venho falando isso há bastante tempo, assim como o sindicato vem falando. Sabemos do abono. Eu não estava e nunca disse que era irregular, eu nunca disse que o salário, por exemplo, que deveríamos cumprir o salário regional. Nunca disse isso, senhor vereador. Sempre disse o salário regional comparando como padrão salarial, como poder de compra. Jamais disse que era irregular. Jamais disse que era inconstitucional, inclusive, pagar abono. O que eu dizia é que não tinha sequer um decreto que desse subsídio para o abono salarial, para que desse segurança para o servidor. E tanto eu tinha razão, nós tínhamos. Quantos servidores levantam esse problema? E eu uso essa tribuna só para dar eco ao problema, que agora, hoje, foi publicado um decreto. Publicado um decreto cuja justificativa, eu não vou tomar tanto tempo aqui para lê-lo, mas só o artigo 1º, ele diz exatamente que o decreto que justifica o pagamento do abono salarial para completar a diferença para o salário mínimo nacional vigente. O artigo 1º diz exatamente o quê? Fica concedido aos servidores públicos da administração direta e autárquica do município, cujo vencimento básico seja inferior ao salário mínimo federal, o abono complementar até o limite do valor desse salário vigente. Ora, aqui o próprio decreto executivo está dizendo que tem salário mínimo inferior ao salário mínimo nacional. Que, claro, somado ao abono, dá uma remuneração, que o conceito é diferente, que chega ao salário mínimo. Nunca disse que as pessoas recebiam menos que o salário mínimo. Eu disse que o salário era inferior ao salário mínimo e que essa diferença, o abono, não tinha embasamento suficiente para garantir, seja a contribuição previdenciária, ou seja, e aí eu termino, por exemplo, o cálculo de reajuste. Se nós alcançarmos agora 3%, vou colocar um exemplo, 3% agora na reposição salarial. Este servidor que ganha 800, mais um abono de 139, hipoteticamente, os 3% vai incidir sobre os 800. Portanto, vai incidir sobre o valor do salário abaixo do salário mínimo. Não vai incidir sobre os 800, mais o abono, que daria 937. Portanto, é menor. Portanto, perde. Portanto, eu não quero fazer disso aqui nenhuma vitória. Acho que nós tivemos hoje aqui foi um mínimo, que é dar mínimo de regularidade, tanto é que o decreto é retroativo a 1º de janeiro, o mínimo de regularidade, ou de legalidade, se eu posso assim dizer, a esse pagamento do abono. Não comemoro, porque é muito triste a gente ter ainda tantos servidores com salário só até salário mínimo, mas, ao menos, agora tem base legal e, portanto, quero deixar claro, não sou advogada, mas também não desconheço a lei. Não disse que o regular ou que o legal seria pagar o mínimo regional. Eu nunca disse isso. Sempre usei o mínimo regional como base de parâmetro para dizer que os salários são baixos. Repito. E sempre disse que tinha salários menores e não remuneração menor que o salário mínimo. Portanto, nós estamos finalizando, tem temas que vamos tratar ainda nessa sessão, mas quero aproveitar os poucos minutos que me restam para falar sobre a violência contra a mulher, que é um tema que nós vamos tratar no final. Muito obrigado pela oportunidade. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Roberto Stuck Duarte. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Roberto Stuck Duarte. Senhor presidente, em nome de Vossa Excelência, boa noite a todos e a todas que se encontram na Casa de Lei. Senhor presidente, na fala do nobre vereador Tatu, eu vim aqui dizer
do meu apoio em relação a essa denúncia que chegou na casa, né, do Renascer. Vereador, conte comigo, que eu puder ajudar a gente destrinchar se realmente há alguma irregularidade nesse contrato. Mas, senhor presidente, semana passada eu fui abordado os moradores do Boa Vista Rio no tema que hoje os dois vereadores que me antecederam realmente já vieram falando. Senhor presidente, os moradores lá me procuraram para ver qual que é a viabilidade da gente fazer uma reunião com o Reginaldo, que é da Aviação Vale do Ribeira, porque as reclamações também lá são constantes, todos os dias. Não só quando o ônibus demora para pegar as crianças para levar para a escola, como também demora mais de 1 hora até 2 horas para devolvê-las. A reclamação era em relação à estrada, né? A estrada a gente já conseguiu solucionar uma boa parte. A outra parte, infelizmente, são tubulações que a gente precisa acionar a prefeitura para fazer, ou então recuar a cerca dos proprietários das fazendas, porque as cercas, infelizmente, estão perto da margem do rio já, agora tem que afastar um pouco. E sobre a segurança, né, que eles estão preocupados. Mas é todos os dias, senhor presidente. Quando não é moroso a pega das crianças, a entrega, infelizmente, também, algumas vezes, os ônibus também estão quebrando. Então, acho que a gente tem que fazer aí um esforço e chamar realmente o pessoal, não só do trânsito, de registro, também o responsável pela aviação, e a gente fazer uma tratativa que esse segundo emergencial não traga tantos problemas que vem trazendo para a nossa cidade. Mas o que realmente eu vim aqui, eu vi uma postagem hoje na TV Tribuna, senhor presidente. Tem um projeto de lei aqui, que eu fiz parte em 2006, senhor presidente, que a gente obrigava as empresas que prestassem serviço no município de registro, partindo de licitações municipais, que ele trouxesse para nós 40% da mão de obra qualificada do município. Mas tem lugares, infelizmente, senhor presidente, que a gente está vendo aí, que tem a maioria do pessoal fora da nossa cidade, e deixando os nossos munícipes a desejar em relação à mão de obra qualificada. E eu, nesse mesmo momento, pela postagem da TV Tribuna no município de Cubatão, eu achei interessante, porque nós estamos brigando 40%. E lá, senhor presidente, eles estão brigando para 90%, que hoje é 70% da mão de obra qualificada. 70%, e eles estão brigando para 90%. E eu acho interessante nós, vereadores, fazer um estudo, porque todas as empresas que ganham licitação municipal de registro, que realmente contratem os nossos trabalhadores. Porque, infelizmente, a gente está vendo gente vindo de fora e tomando a vaga do nosso pessoal, infelizmente. Então, a gente tem que rever isso daí, e que a nossa fiscalização, né, do Código de Postura, que eles atuem com mais veemência, porque a gente não está vendo esse resultado. E eu queria aqui também dizer sobre a Sabesp. Continua, senhor presidente, a mesma coisa. As reclamações, infelizmente, do tapa-buraco e o material que eles estão colocando de péssima qualidade. Cabe a nós aqui chamar o pessoal da Sabesp, puxar a orelha e falar para a Meca, que presta serviço para a Sabesp, fazer um serviço de boa qualidade. É isso que a gente tem que fazer. Mas também tem um problema muito grave que vem acontecendo na nossa cidade em relação a algumas reclamações que chegam para mim, senhor presidente. Não sei se chega para os nobres pares, em relação da quantidade de multa que a Zona Azul vem aplicando em nossos munícipes. As reclamações, senhor presidente, ela vem assim, que a pessoa nem sai do carro, passa 2, 3 vezes, cada vez que passa a multa,
com horário pequeno diferenciado, na Zona Azul. Da Zona Azul. E o pessoal está muito chateado com o que vem acontecendo. Eu acredito, senhor presidente, que a gente tem que fazer, e até então provocar, sei lá, que o cidadão que trabalha nesse setor, que ele ande a pé, ele oriente, faça panfletos, né, orientando o motorista, não chegando já atuando. Segundo as reclamações que chegam, eles estão chegando, atuando e não estão nem aí. Né? A Zona Azul. A Zona Azul. Aí falam do secretário, falam do irmão do secretário. Eu acho que quando chega alguma reclamação para a gente nessa casa, a gente tem que chamar as pessoas competentes da área e vir conversar com a gente aqui para ver o que é que está acontecendo. Porque nós, nos dias a dias que a gente está na rua, essas reclamações são constantes, senhor presidente. Tá? São constantes. Porque até então, tem pessoas que tomou, no caso, 9 multas no mesmo dia, por tratar-se do carro dele estar com um pedaço, né, da roda em cima da calçada, numa via que não tem acesso nenhum, que é no fundo das Árvores Rocha. É o trânsito. Desculpa. Do trânsito, desculpa, gente. Desculpa, é do nosso trânsito, desculpa. Eu estou com a Zona Azul na cabeça. Do nosso trânsito, que é o Marcos Koyama. E realmente a pessoa fala assim, então você faz um recurso, a gente realmente vai ver o que está acontecendo. E essa pessoa faz o recurso e ganha. Porque, infelizmente, a coisa está, assim, um pouco exagerada. Eu acho assim, senhor presidente, se eu sou uma pessoa do trânsito, e eu vejo uma pessoa infringindo alguma lei, que seja no trânsito, eu vou orientá-la a pessoa primeiramente. Não chegar atuando do jeito que estão atuando, segundo as reclamações que chegam para mim. E não é poucas pessoas, não. Eu não sei se chega para as Vossas Excelências. Eu não sei se chega para Vossa Excelência. Mas diz que o negócio está um pouco abusivo. Né? E aí eu já colocava a Zona Azul já no meio também. Né? Desculpa, mas infelizmente é um mal necessário que a gente, todos os dias, a gente vê reclamação também, que, puxa vida, encostei meu carro aqui, não vejo ninguém. Fui ali 5 minutos, quer dizer, a pessoa realmente vai falar que foi 5, até menos de 5, e já estou atuado. Felizmente, é as coisas que acontecem. Então, essas reclamações, senhor presidente, eu acredito que a gente tem que tomar uma postura para não chegar na nossa casa aqui do jeito que está chegando. Né? Eu acredito que a gente tem que fazer alguma coisa para poder melhorar. Uma boa semana a todos. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Não há. Fazer a solicitação ao primeiro secretário, a chamada regimental dos senhores vereadores, só para acrescentar, na última fala do vereador aí, eu gostaria de deixar comunicado aos senhores que já oficializamos a superintendência da Sabesp, para que mande por escrito para nós as reclamações que estão ocorrendo a respeito da questão da operação aí, quando eles fazem um recorte no asfalto e ela fica com saliência ou acima do asfalto ou abaixo, e dá aqueles trancos, moto, nem pessoas se acidentando com isso. E estou aguardando, quando chegar a resposta, passarei aos senhores. E outra questão, vereadores, a questão da zona Azul, que você tinha comentado, mas não era a questão da Zona Azul, era a questão do trânsito. Mas a questão da Zona Azul, um agravante que eu particularmente acredito que seja muito grave, a Zona Azul ela funciona até às 18h30. E o seu veículo está parado às 18 horas, se você não estiver lá com eles vão atuar você com 1 hora. Você paga 1 hora e usa meia hora. Isso é um agravante. Eu acredito que a empresa tem que notificar até às 17h30. A partir das 17h30, depois. Aí eu acredito que nós possamos fazer uma notificação para que a empresa venha aqui esclarecer esse fato. Isso, na verdade, quantos veículos são notificados por meia hora pagando 1 hora?
18 horas às 18h30. Isso é um problema sério que elas vão ter que esclarecer para nós aqui. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Sandra Kennedy Viana. Presente. Cristiano José Martins de Oliveira. Presente. Luiz Marcelo Comeron. Presente. Célio Pereira. Presente. Vander Lopes Pedroso. Presente. Roberto Stuck Duarte. Roberto Stuck Duarte. Presente. Fábio Cardoso Júnior. Presente. Inês Sátio Koyama Cavamoto. Presente. Heitor Pereira Sansão. Presente. Gilvan Mendonça de Souza. Presente. Rafael de Freitas Gomes. Presente. Gerson Teixeira Silvério. Presente. Everton de Oliveira Dono. Presente. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos materiais constantes da ordem do dia. Projeto de lei número 011/2017, que estabelece no calendário municipal o dia 15 de junho como dia de conscientização e combate à violência contra idoso, de autoria do vereador Cristiano José Martins de Oliveira. Comparecer em redação final. Coloco em discussão o projeto de lei número 011/2017, que estabelece no calendário municipal, no dia 15 de junho, como dia de conscientização e combate à violência contra o idoso. Não havendo ninguém interessado em fazer uso da palavra, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Encaminho para autógrafo e redação final. Projeto de lei número 09/2017, que acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da Lei Municipal número 1346/2013, que dispõe sobre a proibição do uso de telefone celular e similar eletrônico portátil nas salas de aula da rede pública municipal e particular de ensino, de autoria do vereador Fábio Cardoso Júnior. Comparecer favorável à aprovação de emendas nas comissões de Justiça e Redação, Tributação, Finanças, Orçamento e Contabilidade, Obras, Serviços e Bens Municipais e Parcelamento do Solo, Ordem Social, Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Coloco em discussão o projeto de lei número 009/2017. Não havendo ninguém interessado em fazer uso da palavra, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, encaminho para redação final para as comissões de Justiça e Redação. Então, moção 36/2017. Vereador Fábio Cardoso Júnior, moção de aplauso à Igreja Bola de Neve de registro por ocasião do seu 10º aniversário. Coloco em discussão a moção número 36/2017. Com a palavra o vereador Fábio Cardoso Júnior. Senhor presidente, nobres vereadores, vou começar aqui a justificativa só lendo a íntegra da moção. O vereador que esta subscreve solicita que, após tramitação regimental, seja proposto à mesa da Câmara Municipal de Registro uma moção de aplausos à Igreja Bola de Neve de Registro por ocasião do seu 10º aniversário e pelo belíssimo trabalho desenvolvido perante nossa sociedade através de sua visão ministerial no que tange ao resgate de valores da família, restauração de vidas, disseminação do amor ao próximo e solidariedade. O combate à dependência química, física e emocional, o realinhamento de casamentos ora desacreditados, as ações de assistência social, a formação e capacitação de empreendedores com visão do reino, o ensinamento cristão através do esporte, música e dança, são apenas algumas das vertentes presentes no trabalho da igreja. Pastor Avelino Marques, pastora Aline Ronick e todos os integrantes que sempre pautaram pela excelência na qualidade dos serviços prestados junto à nossa comunidade, colaboram enormemente para o progresso do nosso município. E isso tem sido evidenciado pelo crescimento da comunidade Bola de Nevense. Portanto, é justo que este vereador, através desta Igreja Casa de Leis, preste tal homenagem a esses brilhantes líderes e cidadãos exemplares e que fique gravada nos anais dessa Casa de Leis, perpetuando-a para sempre. Senhor presidente, eu acho que é de conhecimento da grande maioria aqui do trabalho da Igreja Bola de Neve de Registro, não somente como uma doutrina religiosa, como um culto religioso, mas também no trabalho na questão do resgate de valores, na questão da transformação de vidas. Eu vou citar só aqui alguns exemplos da visão ministerial de alguns trabalhos feitos por essa igreja.
Tem um ministério chamado Nova Vida, que trabalha com a dependência química, física, emocional, muitas vezes alcançando o que várias outras instituições não conseguem alcançar. A gente vê exemplos claros lá dentro. Tem um outro projeto chamado Café da Madrugada, onde uma vez por mês, aos sábados, após a meia-noite, um grupo de pessoas leva alimento físico e alimento espiritual na beira da estrada para o público LGBT, para as pessoas envolvidas com a prostituição, através do louvor, através da adoração, através de uma palavra de conforto e de carinho, trabalhando com esse público, dificilmente conseguido alcançar pelo poder público da nossa cidade. O Ministério de Assistência Social, que por mês consegue atender, no mínimo, 20, às vezes mais do que isso, de 20 a 30 famílias, levando também alimento em espécie e alimento espiritual. O RECRI, a Rede Cristã de Empreendedores, que é a questão da autonomia, da visão empreendedora de negócios, criada através do que chama de visão do reino, onde os irmãos se ajudam, onde as pessoas compartilham informações e assim consegue desenvolver esse espírito empreendedor. O Instituto Global, no ensinamento, através da palavra, através do ensinamento cristão, sobre os diferentes aspectos da sociedade, trata sobre política, trata sobre história, todos esses assuntos dentro de uma visão evangelista, de uma visão cristã, que muito mais do que qualquer doutrinação, prega um dos principais mandamentos da palavra de Deus, que é o amor ao próximo, a solidariedade. Nesses 10 anos do Bola de Neve de registro, é nítido quantas pessoas que talvez jamais seriam alcançadas pelo poder público, foram alcançados por essa instituição. Ora aqui, Bola de Neve, pelo trabalho do pastor Avelino, pelo trabalho da pastora Aline, e de toda a liderança da igreja, que um trabalho não é só de 2 pessoas, é um trabalho de várias mãos. Então, nesses 10 anos, acabamos de ter aí nesse final de semana um congresso chamado Congresso Milagres, onde várias placas, várias igrejas, que são o mesmo corpo, a palavra de Deus fala que somos o mesmo corpo, puderam compartilhar desse trabalho feito aí pela Igreja Bola de Neve. Então, nada mais do que justo que esta casa preste essa homenagem a esta instituição, a esse corpo de liderança que tem transformado verdadeiramente a nossa sociedade registrense e também Estado de São Paulo e todo o Brasil e nações. Então, esse é o mínimo que eu podia aqui e compartilho com todos os nobres vereadores que quiserem assinar junto essa moção de aplauso à Bola de Neve. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão a moção 36/2017. Não havendo ninguém interessado em fazer uso da palavra, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Oficie-se conforme solicitado. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores inscritos em explicação pessoal. Vereador Rafael de Freitas Gomes. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Rafael de Freitas. Boa noite, senhor presidente, senhores secretários, nobres pares, público presente e a todos que nos assistem pelo YouTube. Bom, senhor presidente, vendo que nessa noite eu acho que 3 vereadores tocaram no mesmo assunto, que foi o transporte público e a Sabesp, eu, como presidente da Comissão de Obras, vou conversar na quinta-feira juntamente com o relator Jovan e a secretária Sandra, e vamos pedir uma audiência pública para essas duas situações, para que a gente possa solicitar que eles venham dar a explicação deles, convidar também as pessoas que se interessarem, os demais vereadores, para poderem estar participando. Então, só passando aqui que realmente a gente vai pedir aí, quinta-feira a gente já vai se programar, escolher uma data em que todos possam participar. Os que aqui estão também vão ser convidados para estar participando. Tá bom? Uma boa noite a todos. Boa semana. Solicito ao excelentíssimo senhor secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Roberto Stuck Duarte. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Roberto Stuck Duarte.
Senhor presidente, só para dar continuidade no trabalho, em relação à Zona Azul, que Vossa Excelência vinha falando, eu tive também algumas reclamações em relação aos idosos. Por exemplo, o idoso que ele pegou a vaga número tal, ele tem 2 horas. Ele, durante esse dia, ele não pode mais estacionar nessa vaga, senhor presidente. É estranho, não é? Ele pegou 2 horas nessa numeração, né, que são feitas por numeração as vagas. Ele usou 2 horas durante esse dia, e nesse mesmo dia ele não pode estacionar mais ali, que senão ele é atuado. Assim ele me relatou. E eu também entrei com um requerimento, senhor presidente, alguns meses atrás, e não obtive resposta ainda. As meninas da Zona Azul, elas estão reivindicando a mim qual que é a possibilidade da casa entrar com um pedido que nos sábados elas poderiam trabalhar num período menor. Até então, a maioria são mães e não tem um horário específico para poder fazer sua compra, né, nos sábados, né? Então a gente está indo ao sábado, se não me engano, está indo até às 18h30 também. Então, que viesse até às 14 ou às 15, que seja, para não ter um pequeno espaço, não só para elas também poder usufruir do comércio, mas até em si, então, o comércio também ser um pouco valorizado a mais de pessoas que não deixam de vir no nosso município porque está com o saco cheio da Zona Azul. Infelizmente é assim. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda à chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Fábio Cardoso Júnior. Rapidamente usar essa palavra aqui, senhor presidente. Colaborar aí com a fala do vereador Roberto. Também acho que essa questão da Zona Azul a gente pode buscar mais a fundo aqui, porque funcionava bem a questão do sábado, meio expediente, né, vereador Heitor? E tem outras coisas aqui que facilitam a vida do município. Hoje, apesar de ter os parquímetros, né, os parquímetros, tem muita gente com uma grande dificuldade de conseguir usar o aparelho e não se encontra, né, as pessoas, os cobradores lá da Zona Azul, e quando você volta no seu veículo, já cansei de ter ali 3, 4 multas ali, que é uma atrás da outra mesmo também, né? Outra coisa, senhor presidente, só para deixar registrado, também indicamos hoje aqui um projeto de lei que tentamos colocar como projeto, porém a admissibilidade da casa não nos permitiu, que é coisa que colabora aqui com o projeto de lei apresentado com a questão dos idosos, sobre a situação do transporte, da gratuidade do transporte para os idosos do nosso município. Hoje a nossa lei estadual, ela já trata que os idosos, tanto homens quanto mulheres, eles têm a gratuidade do transporte intermunicipal a partir dos 60 anos. Em nosso município, os homens idosos a partir apenas dos 65 anos. O que a gente propõe, e espero que parta do Executivo, já que não pôde partir do Legislativo, é que haja essa igualdade de direitos entre os homens e mulheres idosas, porque foi uma reivindicação de vários senhores do nosso município, que eles têm a carteirinha estadual, que eles podem andar entre os municípios, mas não podem andar no transporte municipal. A gente sabe que isso pode gerar um impacto financeiro, mas eu acho que no momento onde você tem uma aposentadoria de fome, onde você tem, né, um ganho do aposentado, que muitas vezes aquilo que ele ganha mal dá para pagar o remédio que ele usa, então eu acho que nada mais justo do que igualar essa idade dos 60 anos para ambos, né, homens e mulheres, poder ter essa gratuidade do transporte. Eu acho que é o que a gente tinha. Obrigado e uma ótima noite a todos. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda à chamada do próximo vereador inscrito. Não há. Pela liderança, o vereador Cristiano José Martins de Oliveira. Com licença, muito obrigado pela palavra, à mesa diretora, a qual cumprimento a todos, aos nobres
colegas aqui presentes, boa noite ao nosso público que nos acompanha pela internet. Apenas fazer uma complementação de fala, até porque na sessão passada, né, eu não permiti o à parte, porque eram muitos assuntos a serem ditos, e aí nós temos que priorizar o que o vereador tem a falar, e não é uma prática comum da minha pessoa solicitar a parte para outros vereadores. Isso é uma questão minha, eu prefiro que o vereador tenha total liberdade de falar utilizando o seu tempo, para depois eu abordar a minha fala aqui. Eu venho forjado nos tribunais de júri do fórum e tenho comigo esta prática também de falas de respeito, mas enfim, cada um é de uma forma, né? Ainda bem que as sessões aqui ficam todas gravadas e a nossa fala ecoa pela eternidade, porque não sabemos até quando estarão disponíveis essas sessões no YouTube. Eu acho que por muito tempo, né? Nossos tataranetos, trisnetos, enfim, estarão nos assistindo, com a graça de Deus, estarão nos assistindo com o que nós dizemos, com o que a gente fala e aborda aqui nessa tribuna. Primeiro, que eu não falei, senhora Sandra, que a senhora faltou com a verdade. Eu falei que alguém estava faltando com a verdade. E isso está lá gravado na minha fala. Até posteriormente, eu fui consultar, ver a minha fala, porque fui questionado no meu Facebook por algumas pessoas, umas 2 pessoas, porque, claro, deturpam o que a gente fala aqui, né? Eu fico imaginando como eram as sessões antigamente, onde não havia gravação, nem por áudio, nem por vídeo, onde vinham algumas pessoas aqui assistir a sessão, e depois saíam pelas ruas falando coisas que o vereador não dizia, e o telefone sem fio, até você dizer o contrário, até você comprovar o que você, na verdade, não disse, eu acho que demorava bastante, né? Vereador Diabinho, eu acho que é o mais antigo, do doutor Inês também, os 2 mais antigos, devem ter vivido essas situações incômodas aí, o fio do bigode, só que o fio do bigode sempre a gente fica com o pé atrás, né? Como eu disse, esta é uma situação que qualquer dúvida hoje é só se consultar no YouTube, você mostrar a fala e a justificativa. Porque deturparam a minha fala da semana passada, eu li postagens e foram dados prints para mim e mandados inbox no meu Facebook, postagens do tipo: olha o vereador Coxinha que defende que tem que ganhar menos que um salário mínimo. Dessa situação, com esse tipo de alegação. Olha o vereador Tucano que precisa ter aula de direito constitucional para aprender que não pode ganhar menos que um salário mínimo. Quando na minha fala, na semana passada, eu citei a Constituição, citei o artigo, citei o inciso, citei que, na minha opinião, não deve se ganhar menos do que R$ 1.800, porque eu acho que é o mínimo de salubridade possível para alguém sobreviver nesse país, que o salário mínimo esse nome é um mero discurso de retórica para dizer que você paga o mínimo para nós sobrevivermos, e quando a gente sabe que R$ 937 não dá para nada, né? Não dá para pagar remédio, aluguel, moradia, educação, enfim, roupa. Isso é uma grande mentira que nos empurram como um salário mínimo. Mínimo de quê? Não sei, né? Mas eu fui bem claro. E, como eu disse, graças a Deus está gravado lá a minha fala. E para essas 2 pessoas que me questionaram e que disseram: olha o que estão falando de você no Facebook. Eu nem respondi, porque são correligionários de um partido com a qual eu não coaduno, com a qual eu não concordo, nem respondi na postagem. Respondi à pessoa: olha, se você tem alguma dúvida, está aqui no YouTube, dá inclusive para você, você pega exatamente o ponto em que você falou e você pede para dar o link daquilo. Quando você passa o link para a pessoa, já dá o link, quando a pessoa abre, ela abre na sua fala. Ela não precisa ela mesmo ir ali na barra de rolagem para procurar aonde você falou. Então esse é um mecanismo muito legal para os nobres colegas que queiram passar para os seus eleitores ou para os munícipes, quando abordam as falas aqui, vai lá no YouTube, aí quando chegar no seu ponto da sua fala, você clica embaixo do URL, né, que é o link, você já manda para a pessoa com o tempo exato. E eu mandei para essas 2 pessoas que me indagaram, a qual ficaram surpresas pela deturpação da notícia, né? Então, se o que eu falei aqui, eu fui muito claro que alguém estava faltando com a verdade. Se era o técnico da prefeitura ou era a nobre vereadora que estava dizendo que haviam pessoas que ganhavam menos que um salário mínimo, mas a vereadora disse que nunca falou isso. Então tem que procurar nas sessões passadas se a senhora falou ou não falou.
Mas hoje a senhora falou o contrário. Hoje a senhora falou que nunca disse que teve gente que falou que ganham menos que um salário mínimo. Bom, tá gravado, Sandra, tá gravado. Você falou hoje, olha, eu nunca disse que ninguém ganha menos que um salário mínimo. É só procurar. Não foi isso que você falou. Só a partir da minha indagação aqui da semana passada que a senhora veio se explicar agora, que é complementação, que é remuneração, que não é salário mínimo, que não é nada. Então precisou eu vir aqui para questionar, para a senhora se explicar. Eu tenho gravação das sessões passadas, tenho gravação da senhora no microfone, na greve, dizendo isso lá no carro, que tem muitas pessoas que ganham menos que um salário mínimo. Então, a senhora fala, não ganham menos. A senhora explicou aqui, vereadora, falou que é remuneração com complementação. Agora que a senhora vem complementar a sua fala ou justificar algo. Eu não vou ficar aqui discutindo, porque essa discussão não leva a nada. O que leva a alguma coisa é se todos ganhassem no mínimo R$1.800, R$2.000. Aí sim, se nós estivéssemos discutindo isso, ok, se houvesse essa possibilidade financeira, seria ótimo, né? E por isso estivemos em reunião aqui, nobre vereador Gerson, vereador Tom, o vereador Fábio, fazendo o nosso papel, né? Vereador Gerson e a vereadora Sandra também estava lá, fazendo o nosso papel, que é tentar fazer um papel de meio de campo. Nós não temos a caneta na mão, não temos esse poder de aumentar, de reduzir, de fazer o que quer que seja. A gente está aqui como um membro auxiliar, obviamente dentro de um poder autônomo, independente, mas exercendo dentro da nossa competência, tentando fazer o máximo possível dentro daquilo que está nas nossas atribuições como vereador. Então, apenas para justificar a minha fala, para não se deturpar, né? E para quem aqui está presente, às vezes escuta as falas e não esteve presente na sessão anterior, com a qual eu fui bem claro que não tem ninguém que recebe menos que um salário mínimo, né? Claro que líquido e bruto é uma coisa, né? Bruto não tem ninguém que recebe menos do que R$937. Inclusive a vereadora na semana passada falou o seguinte, porque pode se aposentar e dar uma dúvida em receber menos do que um salário mínimo lá na aposentadoria, a qual foram muito claros a OMSS que não tem ninguém que recebe menos que um salário mínimo com aposentados. Mas a senhora falou na semana passada aqui que isso tem que ser corrigido porque pode dar dúvida e alguém pode receber menos na hora da aposentadoria. E não tem, eu tenho um documento jurídico, fiz o ofício para não ficar com essa informação de boca, né, no fio do bigode, porque eu liguei lá no OMSS e perguntei, escuta, tem alguém que recebe menos que R$937 como aposentadoria? Eles já tinham afirmado que não, isso já era claro, todo mundo talvez é notório, mas eu pedi via ofício, protocolei lá no OMSS e eles me responderam, inclusive mandaram um parecer jurídico com como é feito o cálculo disso. A OMSS, inclusive em algumas situações, tem a pessoa aposenta por idade ou aposenta por tempo de contribuição, ou acaba acontecendo que se você fizer o cálculo lá pelas maiores contribuições, acaba dando menos que um salário mínimo por essa situação. Então, eles têm que complementar, né? Não pode se pagar menos do que um salário para qualquer pessoa que se aposenta, que atingir os requisitos. Inclusive, tem uma lei própria dos regimes próprios de previdência, não vou me lembrar nem o número do artigo agora, mas que replica o que diz o artigo 7º da Constituição Federal, que ninguém neste país pode receber menos do que um salário mínimo. Que esse salário mínimo é uma piada no nosso Brasil, né? É uma piada. Vamos ver o dia em que nós teremos um salário digno e não esse salário de piada que é os R$937. Muito obrigado, tenhamos todos uma boa semana. Não havendo mais vereadores inscritos a fazer uso da palavra, gostaria de comunicar aos senhores vereadores da próxima reunião das comissões permanentes, que realizar-se-á dia 1º de junho de 2017, quinta-feira, às 18 horas, e a próxima sessão ordinária, que realizar-se-á dia 5 de junho, segunda-feira, às 19 horas. Agradecemos a presença de todos. Às 20 horas, 13 minutos e 28 segundos, encerro a presente sessão.